A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Irmãos, você vai ver o vídeo dessa irmã da CCB, essa CCBana. Ela, para defender a profetada da CCB e fazer apologia à ignorância, ela chegou ao ponto de diminuir Jesus Cristo. Ela diminuiu, ela rebaixou Jesus Cristo. Porque ela recebeu a resposta de um seguidor. Quando ela vai falar, ela fala ironicamente que os apóstolos, aí acho que é Pedro que ela menciona, não estudou com ninguém. E ela recebe uma resposta, que é uma das que eu dou muito aqui, acredito, talvez a pessoa deve ter até ouvido a gente falar, que os apóstolos tiveram, não foi um curso, não foi uma faculdade de teologia como as que nós temos hoje aqui. Eles aprenderam diretamente da fonte. O professor deles é nada mais e nada menos do que o Rei da Glória, o Criador de todas as coisas. E foram 3 anos de um intensivão. Por que intensivão? Porque eles estavam aprendendo 24 horas por dia. Até quando eles estavam dormindo, eles estavam ao lado do mestre e aprendendo alguma coisa. Até quando viu o mestre dormindo, eles estavam aprendendo alguma coisa. E aí, para rebater isso, você precisa ver o que ela fez com Jesus Cristo. Vou soltar esse áudio para nós assistir e vamos fazer a nossa análise e, obviamente, refutar isso aqui com toda tranquilidade. Não passa de pura bobagem o que essa senhora está falando, porque eles estão assustados que a crença de que Deus vai dar tudo para eles falar, de que eles não precisam estudar a Bíblia, já desmoronou. Já caiu por terra. E o que eles estão fazendo? Em um ato de desespero, estão falando cada absurdo que chega a assustar a gente. Ou seja, chega a fazer você meditar, meu Deus do céu, da onde foi que eu saí? Aonde que eu estava? É isso que esse povo pensa? Gente do céu, eles diminuem. Jesus Cristo é só um personagem da Bíblia, é um homem comum. Fica vendo. Vamos ouvir aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui está no Instagram. Vamos ouvir. Aonde Pedro estudou para fazer uma pregação e converter 3.000 almas? Respondendo a sua pergunta, Pedro comprou um curso de teologia. Aqui a pergunta é: aonde Pedro estudou para fazer uma pregação e converter 3.000 almas? E aí ela dá essa resposta aqui, que é uma chacota que ela está fazendo. Vamos ouvir, e aí eu sigo com a resposta também, a minha resposta. De um coach na internet, baixou em PDF o discurso, colocou naquela tela touchscreen, naquele telão que fica passando assim, atrás, vai rodando assim, sabe? E você fica lendo. Ele aqui na frente, pregando, tá? No microfone, atrás do telão, do PDF que ele baixou do teólogo, do coach em teologia. Daí ele foi lendo o PDF e 3.000 almas se converteram. É isso, irmão. Simples. Você não sabe a resposta para isso? Óbvio. É que a gente tem que ser educado para responder essa pessoa. Bom, uma distinta cara falando essa asneira na serva de Deus. Na internet, aliás. Irmão, em primeiro lugar, para responder essa pergunta, aonde que Pedro estudou? Que eu acho que a pergunta também deve ser de um CCBano para fazer chacota, né? É uma pergunta, desculpa a minha fala, mas eu não estou falando da pessoa, mas da pergunta. É uma pergunta burra. Por quê? É só você ler o discurso de Pedro. O que Pedro está fazendo? Ele só está relatando fatos que aconteceu. Pedro só está contando o que ele viu. É isso. Você precisa estudar para dizer coisas da sua vida? Você precisa estudar na faculdade para falar coisas
da sua vida que você viu? Você precisa? Vai lá ver o discurso de Pedro. Ele está falando, aquele varão que estava aqui no meio de vocês, que vocês mataram, foi aquele que Deus elegeu para salvá-los. É só ler o discurso de Pedro, você vai ver lá. Pedro está relatando fatos. Fatos. Mas se você quiser falar da Escritura, como eu acabei de falar, Pedro estudou nada mais, nada menos com a fonte de toda a sabedoria. A fonte é o mestre, é Deus, o que fala e tudo obedece. Eles estavam ali. E Jesus Cristo inserindo neles a sua doutrina. Foi para isso que eles foram chamados. Eles foram chamados para serem ensinados, para que levasse essa mensagem após a sua partida. Jesus Cristo. Isso aí é o apostolado, levar a mensagem. Então é uma pergunta ignorante. E essa senhora, com essa chacota, ela consegue ser ainda mais ignorante do que a pergunta. Mais ignorante. É uma tremenda de uma bobagem. Tudo isso, irmão, tem outra, tá? Aqui não acabou, não. Ela vai vir com uma resposta agora aqui de um irmão que responde para ela falando que Jesus ensinou eles. Você vai ver agora a resposta que essa senhora vai dar. E eu também vou dar minha resposta para ela. Agora a coisa muda de tamanho, porque quando eles estão ali acuados, eles não estão nem aí em pisar em Jesus Cristo para manter de pé a crença diabólica da adivinhação e da bibliomancia que tem na CCB. Você vai ver isso aqui agora, ok? Portanto, irmão, tá? Isso tudo que eles estão fazendo, que essa moça está fazendo, que provavelmente deve ter aprendido isso nas rodinhas dos CCBanos, sabe? Quando eles vão comer, eles devem falar essas bobagens e aí elas aprendem e vai um espalhando a bobagem que aprendeu pro outro. Eles não têm ideia da vergonha que eles passam quando sai falando dessas coisas. Porque só um fanático tapado, CCBano, é que concorda com isso. É que vai concordar com a maluquice dessa senhora, do que ela está falando aí. Então, irmão, e por que isso? Porque eles precisam rebater, porque a crença do que Deus vai dar o pão quentinho na hora está indo por terra, está indo por água abaixo. A prova é o fruto. Vai ver o fruto dessa crença. Vai ver o fruto dessa crença aí de mais de 100 anos. É só você assistir os cultos do Braz. Ou você procurar a congregação mais próxima da sua casa. E se você, ou seja, se concentrar na pregação para entender o que ele está falando, não igual o CCBano. CCBano entra com a cabeça no vento lá dentro. Ele dá glória automático, sem saber para que ele está dando glória. Ele simplesmente dá glória e fica esperando a hora que vai começar a falar. Aí você entrou. Quando começa a apontar para ele e parou de falar da Bíblia, aí é a hora que eles se alegram e dizem que vão comer a palavra. Tudo isso para manter de pé esse engano, esse engodo. E o problema é só seu. É só seu. Porque se você acreditar ou não acreditar nisso, para mim, não vai fazer diferença. Estou salvo. Estou com Cristo, estou defendendo o Evangelho. O problema é seu. São vocês que estão mortos e são vocês que serão condenados se morrerem nesse engano. Do jeito que você está aí hoje, essa senhora aqui, mais um monte de gente, do jeito que vocês estão hoje, se vocês morrer, vocês vão para um lago de fogo. Porque Jesus Cristo para você, que é o ponto áureo do Evangelho, não é nada para vocês. Agora fica vendo a resposta dela. Segunda resposta, olha aqui. De outro comentário que tem a ver com esse vídeo que a gente acabou de assistir. Olha só. Cícero, meu teólogo favorito, meu pastor favorito, eu acho que você vai acabar virando ovelha, Cícero. Vamos lá. Ele, Pedro, estudou 3 anos com Jesus. Depois da ressurreição, Jesus passou mais 40 dias ensinando pessoalmente. Se você ver o sermão de Pedro, vai descobrir que ele conhece muito de teologia. Verdade. Olha aí, agora, gente. Agora é que o negócio azeda de vez. Gente, isso aqui é as facetas da CCB sendo revelada.
Ou seja, para você descobrir de verdade o que é uma seita, você tem que criticá-la. Você tem que começar a analisar e aí você vai ver o comportamento de quem está lá dentro. Para você ter uma base do que é que eles acreditam e o que é que eles estão aprendendo. Agora fica vendo grosso. O rapaz respondeu bem, né? Jesus esteve lá 3 anos ensinando eles, mais 40 dias ainda depois que ressuscitou, ou seja, Jesus ainda teve mais 40 dias, né, para ensinar, orientá-los. E olha a resposta dessa senhora, vamos ver. Jesus foi o professor de Pedro. E quem que foi o professor de Jesus? Quem que ensinou teologia para Jesus? Jesus ensinou Pedro. Jesus era um homem, então ele ensinou Pedro. E quem ensinou Jesus? O que eu vou falar depois? Jesus era um homem. Jesus ensinou Pedro. E quem ensinou Jesus? Jesus para ela é um homem comum que precisou de alguém ensinar ele. Precisou alguém ensinar Jesus, minha filha, o que você tem na tua cabeça? Vocês não acreditam que Jesus é Deus? Porque, sabe, eu até desconfio mesmo, porque a igreja de vocês é uma verdadeira bagunça naqueles pontos de doutrina. Você não tem a mínima noção e a ideia para que serve aqueles pontos de doutrina. Porque alguns ainda têm coragem de dizer que acredita na Trindade. Porque essa sua resposta é um chute na Trindade. Você está jogando Jesus no chão. No chão. É sério que você acha que Jesus deveria aprender com alguém para ensinar a gente? Da onde você tirou isso? Eu queria saber de verdade, pergunta sincera aqui, o que Jesus representa de fato para vocês? É isso, porque por que ela está falando isso, gente? Eu vou soltar o áudio, ainda tem mais metade aqui, ali desse vídeo curtinho, né? Tem mais uns 30 segundos. Por que ela está querendo dizer isso? Ela está querendo dizer que Jesus aprendeu com o Espírito Santo. Olha o absurdo. Jesus aprendeu com o Espírito Santo, por isso não precisa estudar a Bíblia, porque o Espírito Santo vai ensinar para nós. Ou seja, fica com a tua cabeça vazia aí, que o Espírito Santo vai te ensinar igual ensinou Jesus. Pergunta para eles aonde eles encontraram isso na Bíblia. Aonde? Minha senhora, eu sei que você tem dificuldade para entender a Bíblia, porque frequenta uma denominação que sequer faz caso de estudar a Bíblia. Uma instituição que ela mesma, a própria instituição não faz nenhuma força para dar um estudo para vocês aprenderem alguma coisa e parar de pregar bobagem, falar bobagem e pior, parar de acreditar nessas bobagens. Eu vou dar uma resposta curta para a senhora. Curta para a senhora, ok? Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 49, está dizendo assim: pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem, o que eu deveria dizer e proclamar. Então, se a senhora quer uma resposta, está aqui a resposta. Jesus não falou nada de si mesmo, ele não falou nenhuma maluquice que foi revelada na hora, ele não foi para o canto da parede esperar as bobagens que ia dar na cabeça dele, ele veio aqui simplesmente transmitir a mensagem que Deus entregou para ele lá, pessoalmente. Então essa ideia da profetada e da bibliomancia está jogado no lixo e refutado com gosto. Vocês seguem isso aí se vocês quiserem. Mas a mentira não prevalecerá. Vocês estão na mentira. Vocês estão apoiando, defendendo e proclamando a mentira. Engodo. E eu vou fazer uma pergunta para a senhora também. Outra pergunta que eu duvido que vocês vão responder essas perguntas que eu estou fazendo. A próxima pergunta, eu vou terminar de ver o vídeo dela. A próxima pergunta, eu desafio essa senhora a responder. Eu desafio. Se responder, vai ser com chacota, né? Ignorando o texto que eu vou pedir para ela me explicar. Texto bíblico. Para ela me explicar, ela vai ignorar simplesmente porque não tem resposta, não é humilde o suficiente para admitir que errou e vai se afundar no seu orgulho. Vamos ver o restante desse papo furado aqui, né? Ela está falando, quem foi que ensinou Jesus? Segue. Teologia? Quem que ensinou Jesus?
Se ele mesmo foi o fundador do Novo Testamento, o Espírito Santo. Ai, meu Deus, da onde ela inventou isso? Gente, eles estão criando uma ideia que Jesus é um humano comum. E aí, esse humano comum aprendeu com o Espírito Santo. Aprendeu como se o Espírito Santo tivesse elevado, porque você aprende de alguém maior que você. Você só pode aprender de alguém que está acima de você, alguém que é mais elevado, para você chamar de mestre. Olha a tamanha das aberrações, meu Deus do céu, rapaz. Meu Deus, e nós viemos disso daí, olha, tá cada dia, rapaz, a gente descobre que a CCB é um pântano, é um buraco, que a gente, só Deus para ter piedade, para ter tirado nós de lá. E essas pessoas ainda têm coragem de vir nas redes sociais falar essas bobagens. Ela não tem ideia da vergonha que está passando por falar uma bobagem, uma aberração dessa. Ela está diminuindo a pessoa de Jesus Cristo da Trindade. Pega lá o ponto 2 da fé de doutrina, que está na capa do dicionário, senhora, rasga aquilo e joga no lixo. Joga no lixo. Simples assim. Olha o tamanho da bobagem. Fica vendo, ó. Segue. Então, nós temos que o pai da teologia é o Espírito Santo. Não foi nenhum professor de faculdade que ensinou Jesus. Foi o... Ai, meu Deus do céu. Segundo a premissa dessa senhora e da turma dela, que acho que anda com ela, Jesus fez um trabalho em vão. Ele foi bobo de ficar ensinando as pessoas, orientando, dizendo, joga no lixo. Por quê? O Espírito Santo vai te ensinar tudo. Eu lembro Jesus Cristo dizendo que o Espírito Santo vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Para lembrar, você precisa estar na tua cachola. Ó. Você precisa fazer o quê? Estudar para estar aqui dentro. Para entrar aqui, só tem fazendo isso. Olhando, lendo, ouvindo, aprendendo, para poder entrar aqui. Esse povo inventa essas maluquices. Inventa, mas eu vou fazer a pergunta daqui a pouco. Vamos terminar de ver essa bobagem. Espírito Santo! Olha só! Jesus não precisou de teólogo para ensinar ele de nada. O próprio Espírito Santo ensinou Jesus. Olha que descoberta, Cícero. Acabamos de descobrir que o pai da teologia é o Espírito Santo. E que aí não precisa de professor humano para ensinar. Obrigada, viu, pelo seu comentário. Olha as bobagens. O CCBN é assim, eles param e ficam pensando e dizem que agora nós descobrimos algo. É assim. Eles acham que descobrem. Para aqui para pensar. Ah, descobrimos. Aí a maluquice que dá na cabeça deles, eles chamam de revelação. É a revelação que eles receberam ali e pronto. Acabou. Ou seja, a mulher faz uma comparação esdrúxula, sem noção, diminuindo Jesus Cristo, né? Jogando ele no chão para tentar dizer que nós não precisamos estudar. Paulo estudou e muito e foi por Deus. Deus quis que ele estudasse porque ele era um vaso preparado por Deus desde o ventre da mãe. Ou seja, Deus estava preparando tudo aquilo para que ele aprendesse. Depois de cristão, continuou estudando e exortando Timóteo a continuar estudando. Agora a pergunta que eu vou fazer para essa senhorita, essa senhora, né? Parece ter até uma criancinha ali, deve estar no colo dela. Eu vou fazer uma pergunta para ela e para sua turma, né? Porque eu vou te falar, o que deve... Rapaz, se você estiver num churrasco ouvindo a turma dessa senhora conversar, mas o que esse povo deve falar de asneira não está escrito. Pergunta: se não precisa estudar, o Espírito Santo vai revelar tudo, por que cargas d'água Deus mandou Josué estudar as Sagradas Escrituras? Porque Deus falou para ele, estuda demais. E depois que você aprendeu, tudo que está no livro, você não se aparta dele, não vá para a direita nem para a esquerda. Fica no livro o tempo todo. E depois de ter aprendido muito,
não aparte da tua boca esse livro, ou seja, pregue e fale dele. Diz para mim, se o próprio Deus está conversando com esse homem, mesmo assim Deus não falou para ele, olha Josué, joga esse livro fora, porque afinal de contas eu estou aqui, estou conversando com você. Não, Deus falou, olha, tá vendo o livro de Moisés que ele te entregou? Pois é, leia, estuda, medita, não se afaste dele para a direita nem para a esquerda, e depois de ter aprendido tudo, não te aparte da tua boca tudo que está escrito aí. Explica para mim, senhora, vocês perceberam que as coisas que vocês falam são uma verdadeira lambança? Vocês só falam bobagem. Tudo isso porque a CCB é um ídolo no coração de vocês. E vocês estão a ponto de atacar até a divindade de Jesus Cristo para defender essa bobagem que foi inventada por homens e que está carregando vocês para o inferno. Espero que esse vídeo possa abrir os olhos de muitos de vocês e que saiam desse engodo que essa senhora está ajudando a propagar. Isso aqui é uma filha do inferno trabalhando para o diabo. Não estou falando isso para afrontá-la. Estou falando que tudo que ela está dizendo aqui é uma afronta ao evangelho. E quem faz isso é o pai das trevas. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.